Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre microbiota intestinal com foco em diversidade. Então, bora lá? Bom, Nutri, a microbiota intestinal, ela tá em evidência e ela compõe a nutrição de precisão, sendo aí um importante elemento e ferramenta no tratamento dos pacientes. Ela pode ajudar bastante na condução do profissional nos seus atendimentos, para ele reverter quadros que podem ter iniciado e ter causa também da microbiota intestinal. Lembrando que as várias doenças que começam no intestino, como Hipócrates dizia, elas podem ser, na maioria das vezes, multifatorial. E um dos fatores ser a microbiota. Então, o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar é que sempre que meu paciente tem alguma alteração metabólica, mental, enfim, de doenças relacionadas com a microbiota, significa que ele tem um desequilíbrio microbiano. A gente pode ter indivíduos que têm resistência à insulina, que têm excesso de peso e que têm um equilíbrio da microbiota. Então, que são outros fatores que estão causando essa doença, ou até mesmo alguns sintomas que a gente pode encontrar que tem relação com disbiose e que precisam de outras investigações sobre suas causas, tá? Então, esse é o primeiro elemento que a gente precisa tirar da nossa cabeça. E quando a gente fala de microbiota, a gente tem vários pontos para analisar. Um deles é a diversidade da microbiota. Diversidade, ela vai se referir à quantidade de bactérias que a gente tem e dessa variedade de bactérias também. Então, não adianta a gente ter uma quantidade que seria ok, mas de uma única bactéria em predomínio. Por quê? Cada bactéria tem um papel, tem uma função na microbiota, produz um metabólito importante que vai tanto auxiliar ali o funcionamento do metabolismo do hospedeiro, como também de outras bactérias. E o grande objetivo delas é impedir que bactérias patógenas dominem aquele ambiente e causem, então, doenças no hospedeiro e também prejuízo para elas mesmas. Ter uma comunicação com o sistema imune do hospedeiro para que ele funcione adequadamente, que também vai ter relação com essa questão de ajudar essas bactérias a se manterem ali nesse ambiente e impedir bactérias patógenas de crescerem, e também tem um papel ali metabólico, ajudando no funcionamento metabólico desse hospedeiro. Então, esse é o principal papel dessas bactérias. E quando a gente tem demais de uma única bactéria, a gente está negligenciando os papéis e funções de outras bactérias importantes que vão ajudar a manter essa homeostase e toda essa relação positiva que a gente tem com elas e que elas têm com a gente. Então, a diversidade é um ponto importante a ser analisado quando a gente fala de um exame de sequenciamento da microbiota intestinal. Então, é um ponto que a gente tem que olhar. Vários estudos já mostram que quando a gente tem uma redução da diversidade, isso é algo negativo para a saúde do hospedeiro. Põe em xeque a saúde dele. Por quê? Redução de diversidade tem muita correlação com desenvolvimento de várias doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, doenças de cunho mental, como depressão, ansiedade. Então, a diversidade garante um ambiente favorável para impedir o desenvolvimento de doenças via microbiota intestinal. Então, essa diversidade ela precisa estar adequada. Mas o que acontece quando a gente tem uma diversidade aumentada, né? Isso é um parâmetro ainda um pouco questionável. O que esse aumento, quais os malefícios que
ele provoca? O que a gente sabe é que em algumas situações, como por exemplo na constipação, é comum a gente encontrar um aumento da diversidade, porque aquela amostra fecal fica parada mais tempo do que deveria no intestino e ali acaba tendo proliferação bacteriana. E quando o exame é feito do retrato daquele momento de coleta, a gente tem um aumento geral da população das bactérias, o que não está refletindo exatamente a diversidade que a gente tem nesse intestino, que é uma diversidade acima do valor de referência que foi definido. Então a gente precisa ter em mente isso, que até o momento a gente não tem na literatura indicativos de que um aumento da diversidade tem correlação com o desenvolvimento de doenças, mas que ela pode ser a causa de um trânsito intestinal lento que leva a uma constipação. Alguns momentos da vida podem levar à redução dessa diversidade e vamos conversar sobre eles porque são questões fisiológicas onde pode ser ok e em outros momentos não tão ok assim. Um bebê, quando ele nasce e ele está passando por esse processo de colonização, no geral a alimentação dele é o leite materno. Principalmente quando a gente fala de crianças que são amamentadas exclusivamente com leite materno. A gente já vai chegar na fórmula infantil. Por ser um único alimento, que tem uma composição única, a gente sabe que tem uma variação ali na composição do leite, mas assim, a gente não tem muitos nutrientes diferenciados, a gente não tem uma gama de possibilidades de nutrientes quando a gente fala de uma alimentação onde a gente come arroz, feijão, comida, né? Frutas e verduras, enfim. Então, é comum a gente encontrar no bebê, em crianças, uma diversidade reduzida, porque a gente vai ter o predomínio de bactérias, principalmente bifidobactérios, que é do filo actino, e isso é algo fisiológico esperado que não vai trazer malefícios para a saúde daquele bebê. Isso tudo vai ser importante para formação do sistema imune, para a construção dessa microbiota, para esses pontos. Então, é um momento onde uma baixa diversidade pode ser encontrada e a gente não precisa se preocupar com relação a isso. Quando começa a introdução alimentar, essa diversidade começa a aumentar e a ficar similar ali de um indivíduo adulto, porque vai começar a expor essas bactérias a nutrientes diferentes e vai estimular o crescimento de outras bactérias que inicialmente não cresceram tanto quanto o bifidobactério. Com relação à fórmula infantil, por ela se tratar de uma composição que tenta simular o leite materno, mas que não é idêntica ao leite materno, geralmente essas crianças têm uma maior diversidade, outras bactérias predominando ali que não só o bifidobactério. Então, geralmente, a microbiota dela já é mais similar a de um adulto, a de uma criança que já iniciou a introdução alimentar. Então, nesses casos, a diversidade ela pode estar dentro do esperado de um ponto de corte, sem estar reduzida, e também não é algo negativo nesse sentido. Tudo vai depender da exposição dessa criança a outros elementos e de como essa microbiota vai ser formada ao final dos 3 anos de vida. Na vida adulta, então, depois que iniciou essa introdução alimentar, que a microbiota se estabelece após os 3 anos de vida, então de 3 até a vida adulta, é comum a gente encontrar uma diversidade dentro dos padrões de referência, sem estar reduzido, sem estar aumentado, sendo que a gente pode encontrar um aumento nessas condições que eu citei, né? E no idoso, há uma tendência dessa diversidade também reduzir. Isso porque, né, com o envelhecer, a gente tem alterações no funcionamento do trato gastrointestinal, a gente tem alterações nesse perfil de microbiota intestinal que são naturais do envelhecimento. Vão ter mudanças nesse corpo e a microbiota também vai ser um desses pontos que vai ser modificado nesse processo. É comum ter essa redução da diversidade, é comum a gente ter uma modificação nessas bactérias que compõem essa microbiota, e isso pode estar relacionado com o aumento do risco de desenvolvimento de algumas doenças metabólicas que são comuns com o envelhecer, como diabetes, hipertensão,
dislipidemia, né? Então, tem essa modificação que é algo esperado, fisiológico, mas que pode trazer consequências não muito positivas para a saúde desse idoso. Então, é importante a gente avaliar caso a caso e fazer as intervenções para evitar que ele, então, sofra os impactos negativos de uma redução de diversidade. Outras situações podem levar à redução dessa diversidade, como algumas doenças que podem favorecer o predomínio do crescimento de determinadas bactérias, principalmente aquelas mais pró-inflamatórias. Então, a gente pode ter redução dessa diversidade por conta de algumas doenças. Não vou ficar aqui falando o nome porque são várias as doenças. Então, cada caso é um caso. Algumas medicações, sendo a principal dela o antibiótico. Então, o antibiótico, como a gente sabe, ele vai eliminar bactérias negativas, mas também vai acabar eliminando bactérias positivas. E isso leva sempre a uma redução da diversidade. Por isso que no início da vida, da formação da microbiota, a alta exposição a antibióticos, porque existem algumas crianças que têm infecções de repetição e que acabam precisando se expor a antibiótico-terapia para tratar a doença dela, e aí é o médico que toma essa decisão, elas têm um maior risco de ter um comprometimento na formação dessa microbiota, porque ela está tendo uma redução de diversidade que não é fisiológica, como a gente viu por conta do aleitamento exclusivo. E aí isso sim pode causar prejuízos, pode deixar ela até mais suscetível a outras infecções, principalmente de trato gastrointestinal. Então, a gente precisa se atentar sim à importância da diversidade, que não é só quantidade, mas como está distribuída a quantidade das diferentes bactérias que a gente tem no nosso trato gastrointestinal, porque isso importa. Eu posso ter uma quantidade ali que seria esperado, mas está tendo o predomínio de uma bactéria. Isso vai puxar a diversidade para baixo e isso não é positivo. A gente precisa ter as múltiplas funções que as várias bactérias desempenham no organismo do ser humano. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha esclarecido essas dúvidas referentes à diversidade e que você se sinta mais segura na hora de pegar um exame e de entender se aquela diversidade é mais fisiológica, se pode ser por conta de alguma doença ou de algum medicamento, algo pontual, algo mais crônico que aquele paciente faz uso, se tem relação com o envelhecimento, se pode comprometer a saúde daquele indivíduo e assim tomar suas condutas e estratégias para ajudar aquele paciente da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui abaixo e também ativa o sininho de notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Lembrando que toda terça e toda quinta a gente tem vídeo novo saindo meio-dia para você, então, se nutrir desse conteúdo incrível sobre microbiota intestinal. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!